E aqui está o resumo do capítulo 169 do One Punch Man. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2.000 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. E bora pro vídeo! Uhul! Capítulo 169, Amanhecer. Garou está perdendo os seus poderes divinos, e diz que de repente recebeu um soco que botaria aquele careca no chinelo. Depois disso, os heróis confrontam um vilão, que se dá conta que eles estão prontos para espancá-lo. Enquanto isso, Genos repara que o objeto que Saitama está segurando se parece com seu núcleo. O Classe B aponta que quando reparou, já estava segurando isso. O Classe S pede para usar um subconector para ver se ele se ativa. Na continuação, o núcleo começa a brilhar, está se ativando. Genos aponta que é igual ao seu. Nesse momento, as memórias dentro do núcleo que atravessou o espaço-tempo com Saitama começaram a passar para o Genos. Genos fica em choque e Saitama pergunta o que houve. Genos pede desculpas e diz que ficou tonto. Em pensamentos, ele diz que não há dúvidas que esse é o seu núcleo. Ele se pergunta o que são essas memórias. Será que é um futuro que poderia ter acontecido? Ele assume que sim. Na continuação, Genos confronta Saitama e pergunta se ele não se lembra de nada. O Classe B responde dizendo, aspas, sobre o quê? Genos então diz para Saitama que, de acordo com as memórias guardadas dentro desse núcleo, os dois vieram de um ponto futuro no tempo. Saitama não entende nada, e Genos aponta que vai explicar. A tese do ciborgue é que o núcleo veio de um dos incontáveis mundos paralelos. Um novo Saitama foi separado do original, no momento em que o Classe B começou a viajar no tempo. E esse Saitama se fundiu com o original desta linha temporal quando o movimento se concluiu. A hora da separação e o momento que se fundiram pode ser a pista para achar o momento de quando os mundos paralelos se dividiram. Genos aponta que no futuro de onde veio o núcleo, ele foi morto por Garou. Mas mesmo que Saitama estivesse se segurando, não teria como ele ser superado por Garou. Mesmo que o pior tivesse ocorrido com todos os outros heróis, Saitama teria transcendido o espaço-tempo e o salvado. Sua habilidade de transcender e manipular as leis da casualidade é agora uma prova do seu senso de heroísmo perfeito. Genos começa a explicar os princípios por trás de viajar para trás no tempo. Só que Saitama não está dando nem bola para isso. Entra num ouvido e sai pelo outro. Saitama diz que sacou. Depois ele põe a mão no ombro de Genos e diz que é bom que o seu aprendiz continua o mesmo de sempre. Genos se pergunta se Saitama não se lembra de nada. Só que não. Na verdade, ele só não estava escutando. O Classe S conclui que Saitama deve estar deixando os outros heróis que lutaram bravamente tomarem os créditos como um gesto de modéstia. Igual ele fez contra o Rei do Mar Profundo. Só que, na verdade, o careca de capa só não se lembra de nada mesmo. Genos ainda aponta que, de qualquer forma, o Saitama viajou até pelo espaço-tempo para salvar todo mundo. Para salvar o mundo. Nem o Garou e nem ninguém em todo o universo além do mestre sabe disso. Genos sorri e diz, aspas, exceto por mim, né? Saitama pergunta se aconteceu alguma coisa engraçada. O Classe S diz que não. Genos aponta que precisa contar isso para as pessoas que precisam saber disso. É o seu trabalho como discípulo. Depois disso, ele diz para Saitama que ele chegou na hora certa e salvou todo mundo, como era de se esperar de um herói. Então Saitama pergunta por que Genos está falando isso do nada. Não é como se ele geralmente chegasse na hora mesmo. Então Genos diz que Saitama chegou a tempo. O Classe B fica com dúvidas. Enquanto isso, alguém chama pelo nome de Tário, e o garoto desperta. O menino vê a imagem de Garou, que começa a se desfazer. Ele pede para o tio esperar. Depois disso, Garou some. O garoto coça os olhos e diz, um sonho? O moleque ouve vozes de uma certa direção e diz que deve ter pessoas por lá.
Voltamos para a cena entre Garou do presente e os heróis de classe A. Eles estão espancando um monstro humano. Perdendo seu poder divino pelo misterioso soco nocauteante, Garou não consegue entender nada do que aconteceu. Mesmo assim, estranhamente ele aceitou os golpes sem resistir. Talvez seja porque já tenha sido definido pelo seu eu do futuro. No entanto, Garou não tinha como saber disso. Enquanto sangra pela boca, o caçador confronta os heróis dizendo que os seus golpes são patéticos. Bastão de Metal diz que já chega, agora os heróis estão batendo num cara ferido. Máscara Doce confronta Bastão de Metal dizendo que Garou entrou no modo Fúria mais cedo. Se eles se sentarem para conversar de boa, o vilão só vai, aspas, nos obliterar. Ele segue dizendo que o monstro humano já se transformou totalmente em um monstro. A decisão para executá-lo é unânime e não está aberta à discussão. Bastão de Metal aponta que não concorda com isso. Na sequência, Saitama aparece e diz que também não concorda. Depois ele pergunta se foi Blast quem derrotou o Garou. Flash aponta que estava com vertigem, então ele não tem certeza. Mas parece que um cara pelado apareceu do nada e derrotou o Garou com um soco, então foi embora. Aquele padrão de movimento parece ser algo que o Blast faria. Então Genos diz para Saitama que ele é o único que tem direito de decidir o que fazer com o Garou. Saitama pergunta por quê. De qualquer forma, ele aponta que não sabe nada sobre direito, ou lidar com essas coisas. Ele ainda diz que parece que Garou está deixando os outros baterem nele. Por que não deixar o pessoal fazer o que está a fim de fazer até se cansarem? Não que estejam tendo muito efeito. Na continuação, Zubiman intervém. Ele quer fazer uma pergunta ao vilão. Então, os heróis param por um minuto. O Classe S quer saber se Garou tinha uma outra fonte de poder além da monstrificação. Deus ou algo assim. Flash aponta que Blast disse algo assim. Garou ri e responde dizendo que nunca ouviu nada sobre Deus. E ainda diz para os heróis o matar logo. Na continuação, Máscara Doce diz que até Garou concorda com ele e parte pro ataque. Só que Tari o impede. O garoto segura a perna do Classe A e diz que todos eles são maus, não são heróis. Enquanto grita desesperadamente para Garou fugir, King se lembra do moleque. A Main Mask confronta o menino e diz para ele se afastar. Os heróis de Classe A ficam confusos sobre o que fazer. Então King intervém, intimida a todos. Ele diz que tem uma criança olhando. Os heróis ficam intimidados. King se aproxima e confronta o Classe A com seu olhar intimidador. Tario se aproxima de Garou e fica ao seu lado. Nas próximas páginas, o que vemos é Feng dizer que não vai deixar Garou jogar a sua vida fora. Ele tem que reparar os seus erros. Então Saitama troca ideia com Garou. Garou aponta que eles vão deixá-lo viver e vão se arrepender por isso. Saitama aponta que não vai se arrepender de nada e que nunca teve a chance de agradecer Garou, já que foi ele quem salvou Genos e King na luta contra Esperma Prateado. Depois disso, vemos um flashback do Saitama explicando exatamente isso pro King. Na continuação, Garou diz que Saitama o dá nojo. Ele sorri e depois, em um piscar de olhos, ele desaparece. Todos menos Saitama, que olha para o céu, ficam chocados. Eles apontam que o caçador fugiu. Genos e Saitama trocam uma ideia. O ciborgue aponta que Garou será um reincidente. O careca de capa responde dizendo que ele vai ficar bem. Eles vão deixar o resto como velho, se referindo ao Silver Fang. Na sequência, Cavaleiro de Metal aparece e aponta que a ameaça acabou. Depois, vemos um exército de drones. O Classe S então diz que depois de investigar, ele constatou que todos ali presentes estão sofrendo de envenenamento por radiação. Eles farão o procedimento de descontaminação e testes obrigatórios em todos, no laboratório. Os heróis ficam surpresos. Na última página desta edição, vemos Saitama segurando Genos. Ele está bem desanimado. O Classe B diz para Genos que eles vão pedir para o Dr. Kuseno arrumar os seus braços e pernas. Então eles poderão procurar o que sobrou de seu apartamento. Aspas, nessa piscina de maré. Turma, amanhã tem um vídeo com a nossa review animada. Para você não perder, confere a inscrição e o sininho das notificações. É mesmo, é?
Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir 3 coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!